Nesta noite eu quero falar com vocês sobre esse tema. O grito silencioso de um inocente. No Salmo 139, versículos 13 ao 16. Eu ia colocar algumas imagens, mas resolvi que não deveria por serem fortes demais. O grito silencioso de um inocente. Salmos 139, versículos 13 ao 16. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. É isso. Vamos lá. No mundo que vivemos, mais de 30 países adotaram a liberação da prática do aborto. Portanto, nesta noite eu vou falar sobre aborto. No Brasil, nós estamos vendo esse movimento crescer a cada dia. E em todo momento, vemos os presidenciáveis sendo questionados sobre esse assunto. Ou não é? Se nós somos cristãos verdadeiros, qual é a nossa resposta para esse assunto? Como cristãos verdadeiros, qual deve ser o nosso posicionamento? Quando Jesus ensinava os seus discípulos a responderem à sociedade, ele falou qual deveria ser o seu procedimento. Jamais fiquem em cima do muro, ele queria dizer, quando lhes ensinou a dizer o seguinte: sim, sim, não, não. Para certas questões, não existem meios termos. Ou é, ou não é. Este é um assunto que tem engolido a sociedade. Até mesmo cristãos estão participando de ativistas pró-abortos. Mas eles pouco conhecem a história desses ativistas. Estados Unidos, 1973. Políticos, jornalistas, feministas e a opinião pública conseguiram legalizar o aborto na Suprema Corte, na Alta Corte Americana,
No caso de Jane Roe, que compareceu perante a alta corte dizendo ter buscado vários hospitais para praticar o aborto, pois havia sido violentada por vários homens. E depois dessa violência sexual, desse abuso sexual, ela ficou grávida. Mas o seu nome não era Jane Roe. Seu nome verdadeiro era Norma McCorvey. Já começa a mentira. Mais tarde, Norma se converteu a Deus, ouviu o chamado de Deus e se entregou a Cristo. E passou a contar toda a verdade. Que suas advogadas feministas a incentivaram a dizer que estava grávida. Ela passou pela violência, mas não ficou grávida. Pediram que ela dissesse aos juízes que havia perdido a criança porque o Estado não a amparou. E ela disse que tudo isso não passou de uma grande mentira das advogadas feministas. Porque o que elas queriam era implantar a lei do aborto nos Estados Unidos. Porque dizia-se que antes de Jane Roe, mais de 1 milhão de abortos eram realizados nos Estados Unidos. E isso era um dado mentiroso. Quando o dado correto era 100 mil. E dessas 100 mil mulheres que praticaram o aborto antes de Jane Roe ganhar a causa na Suprema Corte, 1/4 dessas mulheres, de 100 mil, morreram. Um dos maiores defensores do aborto, depois que ele foi legalizado, foi o Dr. Bernard Nathanson. Esse homem presidiu 60 mil operações de abortos. Ele realizou 5 mil cirurgias em mulheres que queriam retirar seus fetos. Mais tarde, ele se tornou um defensor do direito de uma criança ter a chance de nascer sob qualquer circunstância. Sob qualquer circunstância. Mas o que levou este homem a se tornar um defensor ferrenho do direito de uma criança nascer? Eu vou parar um instante, porque eu quero que vocês assistam um vídeo onde este próprio homem mostra o que acontece a um ser humano que está se formando no ventre materno e quando um médico, a pedido de uma mãe, insere seus instrumentos para retirar esta criança ou matar esta criança.
Eu tenho a minha opinião sobre o aborto, como cristão. E vocês vão ver por quê, ao longo do meu discurso, da minha pregação. Este vídeo não tem toda a qualidade de high definition como nós temos hoje. Mas acredito que será possível perceber a maldade, a perversidade, o começo do fim do ser humano racional. Por favor, apaguem todas as luzes e todo mundo juízo. Todo o material contido nesse filme é autêntico. Algumas cenas contêm material explícito e se recomenda supervisão paterna. Agora podemos perceber o grito silencioso na face desta criança que agora enfrenta a iminente extinção. O grito silencioso. Meu nome é Bernard N. Nathanson. Sou um médico e também obstetra e ginecologista. E acho que tenho alguma experiência em matéria de abortos. Bem, quando eu estudava medicina, em 1949, não havia uma ciência como a fetologia. Aprendemos que esta criança a nascer, o feto, era uma coisa no útero e que somente por uma questão de fé era ou não era um ser humano e se esse ser humano teria ou não qualquer qualidade bem pessoal. Mas essa história mudou desde 1970. Foi nessa época que a ciência da fetologia surgiu nos meios médicos. Surgiu pela mera apresentação de grandes e novas tecnologias, como a imagem ultrassônica, o monitor eletrônico do coração fetal, fetologia, histeroscopia, teste imunológico e uma série de outras novas tecnologias que hoje constituem, de fato, o corpo da ciência da fetologia. A imagem ultrassônica, que é a imagem do feto em movimento, tornou-se acessível à nossa clínica a partir de 1976. A sala para exames ultrassônicos consiste de uma convencional mesa de exame e do aparelhamento de ultrassom. Essa máquina que vemos aqui. A mulher grávida é colocada na mesa para o exame. O abdômen é devidamente coberto. A ponta do instrumento é colocada sobre o útero. O aparelhamento consiste basicamente de um cristal que emite ondas de som em alta frequência. E um outro aparelho que capta o eco dessas ondas. O eco é então registrado num computador que o transforma em uma série de imagens da criança nascer. E a criança pode ser observada por uma análise linear, que é útil para a gravidez adiantada, ou por uma de setor, que é mais precisa para delinear a criança na fase inicial, como esse caso. A imagem reconstruída pelos moldes do eco é capaz de ser de uma absoluta clareza e é tão detalhada nesse instrumento que as válvulas do coração são observadas abrindo e fechando com as contrações do coração. Mães e pais, pela primeira vez, têm podido ver suas crianças antes do nascimento, com essa espetacular tecnologia.
Essas tecnologias, esses aparelhos e máquinas que usamos diariamente, têm nos convencido que, sem dúvida, essa criança a nascer é também outro ser humano, outro membro da humanidade, sem distinção, de maneira alguma, a qualquer um de nós. E pela primeira vez, temos a tecnologia para ver um aborto sob o ponto de vista da vítima. A imagem ultrassônica nos permite ver isso. E assim, pela primeira vez, vamos observar como uma criança vai sendo torturada, desmembrada, desarticulada, esmagada e destruída pelos insensíveis instrumentos de aço do aborteiro. O que estamos vendo aqui é uma sequência do desenvolvimento de uma criança no estado pré-natal de vida, desde os primeiros momentos até o fim desta fase. Temos aqui uma criança de 4 semanas, de 8 semanas, de 12 semanas, de 16 semanas, 18 semanas, de 20 semanas e de 28 semanas. Como podem ver, não existe ainda uma mudança dramática na forma ou substância desse ser durante esse desenvolvimento. Essa pequena pessoa, de 12 semanas, é uma criatura, inegavelmente um ser humano. Já tem ondas cerebrais desde 6 semanas, seu coração está funcionando há 8 semanas e todo o resto das funções humanas são exatamente como as nossas. Agora, esse livro, Obstétrica de Williams, 16ª edição de 1980, é um livro de estudo usado em todas as escolas de medicina nos Estados Unidos. O prefácio desse livro, publicado em 1980, nos diz o seguinte: felizmente entramos numa era que o feto pode ser já considerado e tratado como nosso segundo cliente. Quem poderia sonhar, mesmo há alguns anos, que poderíamos atender um feto como médico? As tradicionais éticas médicas e conceitos nos dizem que não devemos destruir nossos clientes e nós juramos preservar suas vidas. Agora veremos como o aborto age no nosso segundo cliente. Temos então uma criança de 12 semanas no útero, o útero sendo esse músculo em redor da criança. Quando o aborteiro inicia o processo, primeiro coloca esse instrumento, conhecido como espéculo, na vagina da mulher. E em seguida abre a fim de avistar o colo uterino aqui. Tendo avistado o colo, o aborteiro, então, pega esse instrumento, conhecido como tenáculo, firma-o seguramente com o espéculo no colo. Desta maneira, grampeia bem o tenáculo para afirmá-lo melhor ao colo do útero. Outro instrumento que é posto em ação é chamado sonda. Esse instrumento é colocado dentro do útero, depois retirado, para o aborteiro determinar exato a profundidade e o tamanho do útero. Depois, esse grupo de dilatadores, esses metálicos, curvos instrumentos, são usados para fazer a dilatação do colo, a fim de aplicar finalmente os mencionados instrumentos de aborto. O aborteiro primeiro introduz o mais fino desses instrumentos dentro do colo, a fim de dilatá-lo, girando o instrumento para uma parte mais larga, introduz essa ponta
e vai então trabalhando através das várias graduações que aumentam o tamanho final do instrumento dilatador. Depois, passa a usar um instrumento conhecido como aparelho de sucção, o qual está sendo retirado de um recipiente esterilizado para seu uso. E então, isso será inserido no colo dilatado até chegar ao útero, para então perfurar o saco que cobre a criança, esvaziando do fluido que a cerca. O instrumento é posto em direto contato com a criança numa pressão aproximada a 55 milímetros de mercúrio, aplicada na ponta desse instrumento, que está ligada a um longo tubo grosso de sucção e a instrumentação abortiva, que é o aparelhamento do outro lado. A ponta de sucção começará a destruição da criança. Pedaços do corpo são separados, um por um, até ficar somente fragmentos do corpo e a cabeça. A cabeça é grande demais para passar pela tubulação. Para isso é necessária a aplicação de outro instrumento, chamado pinça de pólipo, dentro do útero, através do colo já dilatado. E o aborteiro, então, terá que pegar a cabeça da criança, que flutua livre dentro do útero, entre os anéis desse instrumento. A cabeça é então dilacerada e seus pedaços removidos com seus respectivos ossos. E o aborto, então, estará concluído. Já vimos como uma criança de 12 semanas aparece na tela ultrassônica. Também vimos a mecânica, todas as fases do aborto de 12 semanas. Agora, pela primeira vez, veremos um filme feito com a verdadeira imagem ultrassônica de um aborto de 12 semanas. Não se esqueça que não é um caso fora do comum, um aborto tardio. É um dos 4.000 casos de aborto feitos todos os dias nos Estados Unidos. Esse filme foi feito numa clínica de abortos. O médico que realizou o aborto foi um jovem que trabalhava em 2 diferentes clínicas de aborto ao mesmo tempo. Ele já havia feito mais de 10.000 abortos na sua vida. Quando lhe pediram para assistir uma exibição deste filme, ele ficou tão chocado do que ele fazia que saiu da sala por um momento. Voltou para ver o final, mas nunca mais fez outro aborto. A moça que manobrou a verdadeira câmera ultrassônica era uma feminista e a favor do aborto. Mas ela também ficou tão chocada pelo que viu nesta sessão de cinema que nunca mais quis discutir o assunto aborto. Mas vamos voltar ao filme em questão. Estamos observando um detalhe de uma verdadeira imagem ultrassônica de uma criança de 12 semanas. A criança está colocada nesta direção. Vocês estão vendo a cabeça da criança aqui, o corpo inteiro da criança aqui, e essa imagem é a mão da criança perto da boca. Olhando essa criança mais de perto, observamos o olho ou a órbita ocular aqui, o nariz da criança aqui, sua boca aqui, e até vemos o ventríloco do cérebro aqui. Esse é o fluido que enche os espaços do cérebro. Vemos o corpo da criança aqui, com as costelas em silhueta, e sua coluna vertebral atrás. Essa é uma área granulada de tecidos.
na parte superior, parece ser a placenta da criança. Podemos até distinguir aqui as coxas, as extremidades inferiores saindo do corpo, desta maneira. Agora, vamos à ação. Vemos o coração batendo no peito da criança. Suas batidas são de 140 por minuto aproximadamente. Agora, vemos a criança se movendo dentro do útero e observamos várias mudanças de sua posição. Ela ainda está colocada desta maneira e a boca está recebendo o polegar da criança. A criança está outra vez movendo-se calmamente no seu santuário. Agora, esta sombra que estamos vendo na parte inferior da tela é a ponta de sucção que foi deliberadamente colorida para que possamos distingui-la com mais clareza. Mas o aborteiro dilatou o colo e está inserindo a ponta de sucção que podemos observar se movimentando na tela. Podemos notar que a ponta de sucção que está aqui, quando se move em direção à criança, ela recua do objeto e começa a produzir movimentos violentos e agitados. A criança se move com mais determinação. Sua posição muda constantemente e ela retrocede mais uma vez aqui. A ponta de sucção ainda não tocou na criança e mesmo assim ela permanece agitada e movendo-se violentamente. A criança virou agora outra vez de perfil e a ponta de sucção volta mais uma vez a aparecer na tela. A boca da criança está aberta, o que veremos mais uma vez em outro momento. Mas esta ponta de sucção, que vemos se movendo violentamente na parte inferior da tela, é um instrumento mortal, que eventualmente irá destruir a criança. É só depois que o saco é perfurado para a saída do líquido que a ponta do aparelho entrará em contato com a criança. Mas podemos observar a ponta movendo-se enquanto o aborteiro procura o corpo da criança. Mais uma vez vemos a boca da criança aberta, como se estivesse emitindo um grito silencioso. Este é o grito silencioso de uma criança prestes a enfrentar sua extinção. Agora as batidas do coração aumentam dramaticamente e os movimentos da criança são mais violentos, como percebendo a agressão ao seu santuário. Está se afastando e podemos vê-la movendo-se para a esquerda do útero, numa tentativa patética de escapar aos terríveis instrumentos que o aborteiro usa para extinguir a sua vida. Agora, o coração está visivelmente acelerado. Suas batidas chegam a 200 por minuto. Não há dúvida alguma que a criança percebe o perigo mortal que a espera. A membrana foi perfurada e o fluido escapou. Não se vê mais o reservatório de líquido protegendo a criança. Mas uma vez que o fluido saiu, a ponta do aparelho de sucção se firma no corpo da criança e a criança é puxada para baixo pela ponta de sucção do aborteiro com a pressão negativa aplicada e o corpo está sendo desmembrado sistematicamente e separado da cabeça. A cabeça está nesta direção aqui. Eu estou no momento delineando a cabeça. As partes inferiores já foram destruídas. E vemos a ponta de sucção brilhando de espaço a espaço na tela como uma série de ecos. Enquanto a criança está sendo empurrada de um lado para o outro, enquanto a ponta de sucção está sendo aplicada ao corpo desta maneira e o aborteiro está exercendo sua tração na criança. A cabeça é ainda perceptível aqui. O corpo já não se pode ver. Foi separado da cabeça. O que vemos agora é a cabeça mesmo,
que é chamada linha média do eco, e vários fragmentos de ossos. Mas a cabeça, que estou delineando aqui, nessa criança de 12 semanas, é grande demais para sair inteira numa peça de dentro do útero. O aborteiro terá que empregar este instrumento, a pinça de pólipo, numa tentativa de segurar a cabeça. Ele agora tentará dilacerar a cabeça com esse instrumento, dessa maneira, e remover a cabeça aos pedaços de dentro do útero. O aborteiro e o anestesista têm um código secreto entre eles, que os protege da pavorosa realidade dos fatos. O aborteiro e o anestesista se referem à cabeça da criança, que agora é chamada de número 1. O anestesista, então, perguntará ao aborteiro: o número 1 já saiu? Já acabamos? Vemos agora, intermitentemente, os dentes ou lâmina desse instrumento aparecendo nessa imagem aqui. A cabeça tende a flutuar, solta no útero, e aqui estão os dentes ou lâmina desse instrumento vindo por aqui, e a cabeça está sendo agarrada pela pinça de pólipo e puxada para baixo em direção ao colo. Agora, tudo o que vimos sobrando são simples resíduos, simples fragmentos, pedaços de tecidos que documentam que ali viveu uma vez um indefeso, frágil ser humano. Considerando o impacto do aborto na nossa sociedade, vamos olhar algumas estatísticas do que realmente aconteceu nos últimos 20 anos. Nós temos dados confiáveis indicando que em 1963, bem antes do aborto ser legalizado pela infame decisão Roe versus Wade, eram efetuados aproximadamente 100 mil abortos ilegais anualmente nos Estados Unidos, e muito poucos legais. Em 1973, o primeiro ano que a decisão Roe versus Wade prevaleceu neste país, cerca de 750 mil abortos foram efetuados. E em 1983, o último ano do qual temos completos dados, foram feitos 1,5 milhão de abortos. Agora vamos ver o aborto como indústria. No ano passado, foram efetuados 1,5 milhão de abortos nesse país. E o custo médio de um aborto é de 300 a 400 dólares por operação. Isso criou uma indústria nesse país de uns 5 a 6 milhões de dólares por ano, colocando-o na lista das 500 maiores indústrias do mundo. 90% de todo esse dinheiro vai para o bolso dos médicos e o que sobra no bolso dos empresários que dirigem as clínicas. Tivemos investigações recentes sobre essas clínicas, que se ramificaram no país como cadeias de restaurantes. Sabemos que várias dessas cadeias se encontram na Califórnia, pelo sudoeste e vão até o sudeste dos Estados Unidos. E há alguma evidência agora que cada vez mais essas clínicas estão caindo nas mãos do crime sindicalizado nos Estados Unidos. E que esse dinheiro do aborto, é manchado não só pelo sangue das inocentes vítimas do aborto, como também pelas mãos sujas do crime sindicalizado nos Estados Unidos. Quando discutimos o aborto, temos que entender que a criança por nascer não é a única vítima. As mulheres são vítimas também, tanto como as crianças o são. Não foi dito às mulheres há
verdadeira natureza da criança por nascer. Não lhes foi mostrado os fatos reais sobre o que o aborto realmente é. As mulheres, em grande número, centenas, milhares, dezenas de milhares, têm tido seus úteros perfurados, infectados, ou sofreram destruição total de seus órgãos reprodutores como resultado de uma operação da qual não possuem um conhecimento verdadeiro. Este filme e outros filmes que virão devem fazer parte da informação geral para o consentimento de qualquer mulher antes de se submeter a um processo desta natureza. Eu acuso a Liga Nacional do Direito ao Aborto. Eu acuso o Plano Familiar e todos os conspiradores da indústria do aborto de uma consistente conspiração silenciosa que faz a mulher ignorar os verdadeiros fatos sobre o aborto. E desafio a todos que ministram o aborto a mostrar esse autêntico programa filmado, ou um similar a este, a qualquer mulher antes de consentir num aborto. Como veem, acho que entendo um pouco de aborto. Fui um dos fundadores da NARAL em 1969, que é agora a Liga Nacional do Direito ao Aborto. E por um período de 2 anos, fui o diretor da maior clínica de aborto do mundo ocidental. A partir dessa época, passamos a ter uma ciência chamada fetologia, que nos permite o estudo do feto humano. E todo esse conhecimento concluiu, sem exceção, que o feto é um ser humano, igual a qualquer um de nós, e parte integral da comunidade humana. Agora, a destruição de uma vida humana não é solução para o que basicamente é um problema social. E acredito que recorrer a essa violência é admitir que a ciência, e pior ainda, a ética estão empobrecendo. Eu me recuso a acreditar que a humanidade, que chegou até a Lua, não possa criar uma solução melhor do que recorrer à violência. Devemos todos nós, aqui e agora, dedicar todos os nossos esforços para achar uma melhor solução, uma solução composta de amor e compaixão e um decente respeito pela inegável prioridade da vida humana. Vamos todos, pelo bem da humanidade, aqui e agora, parar esse genocídio. Vocês viram? Então, eu pretendo continuar a palavra de Deus nesta noite. Antes do século XVIII, as mulheres que eram estupradas, ou as prostitutas, ou as que sofriam incesto, tinham o hábito de socar suas barrigas para produzir a morte de seus bebês.
No século XVIII e XIX, surgiu então um movimento de médicos, do clero, da igreja, e reformadores sociais, que conseguiram proibir a prática do aborto. Durante o século XX, o aborto induzido tornou-se prática legal em muitos países do Ocidente. Há pouco tempo atrás, na Argentina, o movimento feminista e as ativistas pró-abortos, junto com o movimento gay, porque este movimento também faz parte, sim, desses ativistas, porque são ambos inconsequentes, desmiolados, e muitos que já conheceram a verdade sabem o que lhes esperam na eternidade. Agrediram em praça pública um grupo enorme de católicos que estavam orando e se manifestando contra o aborto. Gays se despiam perante esses jovens. Mulheres praticavam homossexualismo diante deles. Me desculpe o que vou dizer, mas seguravam seus seios enquanto outras lambiam. E isso está filmado, está aí solto na internet. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Esse liberalismo, como uma atual ministra certa vez declarou, que onde já se viu, que você não tem, se você tem um filho, será bom você levar para uma consultoria do governo, para que o governo te ensine como educar seu filho, se ele deve ser homem ou mulher. Quem é essa louca? Diga o nome, essa Marta Suplicy, que deveria ter um pouco de vergonha. Ela não é dona dos nossos filhos e eu não vivo num país marxista. Eu acredito que o governo do PT sequer conhece quem foi Che Guevara. Quem foi Stalin, um bandido, assassino, um monstro, que passava as madrugadas colocando cruzinhas ao lado do nome de pessoas que deveriam ser mortas. Me defini contra, sim, a filosofia petista. Porque não me encaixo como cristão no pensamento que eles empurram sobre nós. E o aborto é um deles. Na verdade, não existe governo sério sem crença em Deus.
Não existe político sério sem crença em Deus. Jesus foi claro. Quando você é indagado sobre algo, que a sua resposta seja sim, sim, não, não. Quando nós escutamos os argumentos, as ativistas, os feministas e muitos da opinião pública, mídia, políticos, ativistas, dizem que o aborto deve ser praticado em caso de estupro, incesto. Porque a mulher ficou grávida em uma situação injusta. Isso para mim é cabeça de minhoca. Vou mostrar para vocês, biblicamente, que não é assim que devemos pensar. Depois veio a ideia, mas se a vida da mãe correr risco, Deus é poderoso para preservar. Ele é o Senhor da vida, Ele dá e Ele tira. Vá até o fim. Depois do caso de Jane Roe, como nós vimos, os números, quase 1 milhão de abortos legalizados. No Brasil, em 2013, os dados são de mais de 1 milhão de abortos por ano. Sendo que a cada 2 dias, uma brasileira morre por causa do aborto. Segundo estudiosos, o aborto é uma das 5 maiores causas de morte de mulheres no mundo. A ONU declarou em 2013 que 32 milhões de jovens entre 15 a 19 anos realizam abortos e 70 mil deles, morrem por ano. Essas jovens, por isso que eu coloquei delas, né? Acho que está certo, não sei. Sou professor de português também. 70 mil morrem. Na maioria dos casos, o aborto é feito por pressão do abusador ou pela própria família, que subliminarmente coloca na mente da pessoa abusada a perda da sua honra. 73% das vítimas de estupro decidiram dar à luz a seus bebês e se sentiram felizes. As restantes tiveram problemas sérios com álcool, drogas ou se suicidaram. O sentimento de culpa era a maior razão para se sentirem responsáveis ao matarem suas crianças
mesmo sob pressão. Ou seja, perceberam que não deveriam ter praticado tal ato. Estudos têm mostrado que pessoas que praticam aborto sofrem de síndrome pós-aborto. Elas não percebem a seguir nenhum benefício e vivem em profunda depressão. Abuso de álcool e drogas. 67% das mulheres que praticam o aborto seguem por esse caminho. É uma indústria. Além do aborto ser uma indústria, ela gera outras. E gera criminalidade. Porque à medida que um governo estabelece liberdade para se fazer abortos, cresce o número de estupros e de violência sexual. E isto é provado. Mas as pessoas, para ganharem seus votos, ou ficam em cima do muro, ou não têm coragem para dizer o que pensam, ou aceitam o que a sociedade quer, o que a opinião pública quer. Por isso, esse governo que está aí, tem a tua cara, a minha, a do povo desse país. Essa bandalheira que está aí, é porque nós somos bandoleiros. Se esse país quiser mudar, ele muda. Ah, mas não dá para mudar as coisas em tão pouco tempo. O que foi feito na Austrália? O que foi realizado na Nova Zelândia? Há pouco tempo atrás, queriam construir uma mesquita islâmica, a maior da Europa, na Noruega, em Oslo, e o governo disse não. Por quê? Aqui não tem liberdade? A mesma que vocês dão para nós cristãos em seus países. Se nós não podemos construir igrejas lá, aqui vocês não vão construir mais nada. O que falta é posicionamento. O que falta é caráter. E acima de tudo o que falta é Deus. Eu sou apenas um homem de Deus. Alguém pode rir de mim, zombar de mim, dizer, esse cara é inocente. Como é bom ser assim. Como deve ser difícil ser como você é. Um dia eu estarei na eternidade ao lado do meu Pai. E ao lado de milhões de crianças assassinadas. E vocês do movimento gay, ativistas feministas, estarão no inferno. Tristemente. Além do mais, a ONU declara taxas altíssimas de mortalidade. As mulheres que praticam o aborto tiveram 252% mais chances de morrerem no mesmo ano. Filhos problemáticos. Filhos de mulheres que praticaram o aborto em algum momento de suas vidas
apresentaram problemas psicológicos muito sérios. Câncer. As mulheres que praticam o aborto têm 2 vezes mais chances de sofrerem do câncer de mama, ou da mama. Isso não é brincadeira. Essas ativistas ficam colocando ideias em vocês nessas revistas vagabundas que ficam em banca de jornais. E por meio dessas patéticas apresentadoras de televisão ou apresentadores que não apresentam sinal sequer de cultura. Se você apertar uma veia daquela, é capaz de sair esgoto. Essas pessoas nos fazem chorar. Nos fazem sentir que nós não estamos mais sendo seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. O sentimento dos que ou das que abortaram. 88% entre 50 mulheres que praticaram o aborto disseram ter feito a escolha errada. E 90% entre 50 mulheres aconselharam a dizer não ao aborto. Quando eu estava estudando este assunto, eu peguei alguns testemunhos, se vocês me permitem ler. Casey Balsky, fundadora da Liga Vida Depois da Agressão. Ela oferece o seu aconselhamento por experiência. E diz: quando tinha 16 anos, fui estuprada numa noite fria e escura por um homem estranho, que eu nem mesmo consegui ver quem era. Eu guardei o segredo desse estupro, mas quando percebi que estava grávida, minha mãe me ajudou a atravessar o trauma do estupro. Mesmo sem saber que era um estupro, aceitando a minha gravidez e dando toda a ajuda que ela podia, eu digo, eu poderia ter questionado se o ato violento e cruel do estupro desculpava o ato violento e cruel de destruir um bebê inocente. Escolhi pensar na parte do bebê que era a minha parte. Eu dei à luz a uma filha e lhe dei o nome de Robin. Hoje, Casey Balsky tem Jesus na sua vida, é casada e tem outros filhos. E agora usa a sua experiência para aconselhar milhares e milhares de vítimas de estupro e incesto, inclusive muitas que engravidaram.
ela conta o seguinte: digo a elas que não é pecado ser estuprada. Estuprar é que é pecado. Isso joga a culpa onde tem de ser jogada. Digo que é pecado matar a criança concebida num estupro ou incesto. Se fizer um aborto, você terá de mais cedo ou mais tarde lidar com esse pecado, com o seu próprio pecado. Existe ainda Catherine dizer, ela foi estuprada na adolescência e diz: vivi uma experiência de estupro e criei um filho concebido no estupro. Por isso sinto-me pessoalmente... Desculpe, irmãos, eu estou totalmente emocionado. Por isso sinto-me pessoalmente agredida e insultada toda vez que ouço dizerem que o aborto deve ser legal por causa do estupro e incesto. Sinto que estamos sendo usadas para promover a questão do aborto. Hoje, trabalhando como conselheira, e muitas vezes ouço jovens me dizer: mas você não entende. Como você poderia realmente compreender? Então eu dou o meu testemunho. Como Deus usou até mesmo uma situação de estupro e a transformou para a sua glória. Hoje o filho de Catherine é casado e se dedica ao chamado missionário. Ele diz: como alguém concebido num estupro tem um modo especial de ver a questão do aborto. Se o aborto fosse legal à época em que fui concebido, eu não estaria vivo. Jamais teria tido a chance de amar e de me dar aos outros. Tenho tido oportunidades maravilhosas de dar meu testemunho também. Toda vez que alguém diz, mas, e nos casos de estupro, eu tenho a resposta perfeita. Eu sou a resposta. Minha mãe me concebeu. Mais um caso, vocês me permitem? Myra Wettinger. Ela e o marido haviam se divorciado não havia muito tempo. E como seus pais tinham falecido, ela ainda adolescente e sem recursos, não tinha a quem recorrer. Então, arranjou um emprego para cuidar de um homem idoso. Certo dia, enquanto estava na casa, um dos filhos alcoólatra do homem a estuprou. Nessa situação, ela se sentiu abandonada e chegou a pensar que Deus não a amava. Mas, para piorar tudo, ela descobriu que engravidara. Ela não tinha condições de sustentar uma criança e não estava disposta a cuidar de um bebê
concebido num ato de tanta humilhação, violência e injustiça. Não é justo! Ela gritava. Hoje, seu filho, James Robinson, é um evangelista com um ministério que tem alcançado e abençoado milhões de pessoas. Oh, onde eu coloquei? Aí está ele. Evangelista James Robinson. Esse homem que você vê é o filho de Myra Wettinger. Quando foi estuprada por um alcoólatra louco, ela pensou em matar este homem. Mas ele diz, ainda bem que minha mãe não me matou. Porque Deus tinha um plano. E ele, ao lado de sua esposa, prega o evangelho a milhões de pessoas. E ele escreve livros, viaja e dá o seu testemunho a muitas nações acerca do que ele passou. Mas ele cita que quando a sua mãe estava pensando em tirá-lo de seu ventre, Deus lhe deu uma palavra, a mesma palavra que ele proferiu a Jeremias. Sua mãe recebeu de Deus esta palavra, de Jeremias 1:5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. E separei para que você fosse um profeta para as nações. Esta palavra, recebida por Wettinger, ela entendeu antes do nascimento do meu filho. Ele só pode estar dentro de mim pela vontade de Deus, apesar de um ato injusto perante a sociedade, que eu considero injusto. Mas esta criança, Deus está me dizendo que ela está em meu corpo pela sua vontade, e que Deus o escolheu, e já o separou para ser um pregador. E foi isso que ela creu. E James Robinson é tudo isso o que Deus falou à sua mãe. O próprio Dr. Bernard, no seu vídeo, nos declarou algumas coisas. A incoerência das ativistas pró-abortos é interessante. Pedem a pena de morte para assassinos e estupradores. No entanto, não poupam a vida do ser humano inocente no ventre materno. Fazem a justiça com as próprias mãos. Se eu agrido um rapaz que tenta me assaltar e ele se machuca, eu respondo um processo. Mas matar uma criança é algo legal? Por que não permitem o nascimento da criança para entregá-la à adoção? Então, vocês já devem estar cansados, não é? Eu disse para vocês terem um pouco de paciência hoje.
Eu não sou um homem perfeito. Eu sou apenas um homem de Deus. Que um dia disse: Senhor, eu percebi que o Senhor me chamou e eu quero me entregar. Eu não serei reconhecido como alguém importante na sociedade, mas eu quero ser de extremo valor ao meu país, apresentando valores morais, princípios eternos às pessoas, pois eu sei que quando um ser humano aceita esses princípios, a sua vida muda e ele influencia outras pessoas. Quando a gente tenta ensinar para vocês sobre a importância de grupos pequenos, quando nós pudermos treinar pessoas para abrirem suas casas, para receberem amigos, parentes, para participarem daquelas conversas abençoadas, a finalidade não é simplesmente trazer na igreja, mas influenciar essas pessoas a amarem a Deus e a mudarem comportamentos, pensamentos, serem transformadas pela graça e poder de nosso Jesus. Quando eu digo para vocês que esses pastores que vivem na televisão pedindo dinheiro serão sentenciados por Deus, eu digo claramente isso e não nego. Não porque eu seja dono da verdade, eu sou apenas um depositário da verdade. Eu defendo a verdade de alguém, de Deus. E Deus nunca me mandou ficar pedindo dinheiro para ninguém, mas pelo contrário disse: de graça recebestes, de graça dai. Se eu tenho uma casa hoje, eu devo muito a vocês. Se eu dirijo um automóvel, eu agradeço a vocês. Vocês têm sido o instrumento pelo qual a graça de Deus tem sustentado a minha vida. Hoje eu tenho 61 anos. Já tenho até o documento do idoso. Já paro na vaga principal de um shopping. Outro dia eu parei num shopping e o camarada ficou nervoso, disse assim: esses rapazes aí ficam parando. Eu fiquei até assim emocionado. Esses rapazes param em qualquer lugar, precisa ser punido. Eu chamei a atenção dele: desculpe, eu sei que você está bravo. Ele parou. Eu tenho 61 anos. A plaquinha está lá no painel do carro. Não fica chateado. Eu olho algumas fotos minhas e eu não acredito como o tempo passa tão rápido. Como dizia aquele locutor esportivo que eu amava ouvir as locuções dele, Fiore Gigliotti: o tempo passa, torcida brasileira. Balão subindo, balão descendo. Ele era um poeta narrando o futebol. Mas o tempo vai passando. Mas eu quero continuar sendo útil. Algumas pessoas não suportam esse tipo de assunto. Mas você deveria aprender sobre ele. No livro de Salmos, no texto que nós lemos, no Salmo 39, 13 ao 16, eu encontro ali verdades e ações, além de outras coisas, mas eu quero que você olhe para o texto bíblico nosso que lemos. E vou me preparando para terminar. No versículo 13, vamos ler. Pode ler em voz alta comigo. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe.
Não, só o versículo 13. Então, o versículo 13 mostra uma verdade. Deus é quem cria cada parte do corpo humano, ou não é verdade? Não é isso? Então, a primeira verdade é essa. Deus é quem cria cada parte do corpo humano. O que eu devo fazer com esta verdade? Portanto, que eu louve a Deus por ser fruto da sua criação. Se Deus cria cada parte da minha vida, eu louvo a Deus por ser sua criação. Eu sei que é um assunto muito sério, mas você se lembra, me contaram alguma coisa esses dias aí, o Lorival, que Adão estava muito triste no jardim do Éden. Porque ele estava sozinho. E então o Senhor chegou e disse, por que você está tão triste? Eu não tenho companheira. Para fazer isso eu vou precisar de uma coisa, parte do seu corpo. Tá bom. Me dá sua perna aí? Não, a perna não. Eu tenho que andar para o jardim tudo aí, o senhor tem que manda eu ir para cá e para lá, para cá e para lá, e vir aqui falar com o senhor depois para lá. E como é que eu com uma perna só? Pular? Não. Perna não. Então Deus disse, me dá o seu braço. O braço também não vai dar não. Mas por que o braço não? O senhor manda eu cuidar do jardim, colher, cultivar, plantar, podar, e como que eu vou fazer com o braço só? Um braço só não dá, não. Você quer uma companheira ou não quer? Eu estou querendo. Então vou dar meia hora para você pensar e nós vamos conversar depois, hein? Tá bom. Meia hora depois o senhor busca e ei, Adão, resolveu? Adão fala, já está resolvido. Para fazer uma minha companheira, o senhor pode pegar um pedaço da minha costela. O senhor consegue? Então Deus disse para ele, claro, eu faço qualquer coisa, mas já vou te avisando. Do jeito que você quer, vai ficar uma porcaria, hein? As mulheres me amem, por favor, é só uma piada, né? Então, todos nós devemos louvar a Deus pela maneira como Deus nos fez. Você reclama do seu olho, do seu nariz, da sua boca, do seu pé, do seu quê? O Michel? Você reclama das suas mãos, de como... Gente, nada contra as cirurgias plásticas, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós nos preocupamos com coisas que são essenciais, que nos fazem bem, mas por que nós não nos preocupamos com o que deveríamos nos preocupar? Por que nós somos tão egoístas? Vamos ler o versículo o 13 ainda, que nós já lemos, desculpe, ainda no 13. Deus diz assim, tudo que Deus faz é maravilhoso e distinto. A palavra maravilhoso aqui significa que Deus cria coisas para distinção. Nenhum ser humano é igual ao outro, sabia? De 7 bilhões, as nossas digitais são diferentes. Assim como as zebras. Se você pensa que toda zebra é igual, não é. É que nem em japonês. Diz que o japonês chegou bêbado em casa e foi dormir com a cunhada. Mas dá para distinguir.
Nós dizemos assim, um caminhão de melancia igual um caminhão de japonês, mas não é verdade. Se você tirar uma zebrinha da mãe e prendê-la por 4, 5 dias e soltá-la numa manada de 2.000 zebras, ela vai atrás da mãe imediatamente. Ela tem o cheiro da mãe, ela conhece as listras da mãe. As listras das zebras são diferentes uma das outras. Deus fez tudo certinho. As obras de Deus são tão maravilhosas que distinguem da tecnologia humana. É por isso que o nome de Deus deve ser louvado e respeitado. Quando eu penso nisso, então eu penso numa atitude que eu creia não haver justiça ou injustiça na formação e no nascimento de um ser humano, mas nos planos de Deus para aquela criança. Então uma mulher chega a dizer, foi injusto, isso não deveria ter acontecido comigo. Até que enfim eu tenho um bebê. Você que diz que é injusto, você não sabe o que está dizendo. E você que diz que foi agraciada por Deus, pense mais além, em como esta criança terá que conhecer os planos de Deus para ela. Vamos ler o versículo 14, em voz alta. Eu te louvo, porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. O que nós aprendemos nesse verso? Que Deus deve ser temido e respeitado. Portanto, que eu seja submisso, respeite e confie nos planos de Deus. Você está tanto tempo na igreja e se mete nesses movimentos. E você não percebe que está desrespeitando o Criador? Primeiro, Deus cria a criança, parte por parte. É Ele que dá a vida. Porque o espermatozoide se junta no óvulo e não sei o quê, a vida da mãe passa para a criança. Não, senhora, a criança não tem a vida da mãe. A vida quem dá é Deus. A vida desta criança é totalmente diferente da mãe e do pai. Ela pode trazer traços. E por educação ela absorve psicologicamente atitudes. Mas a vida é totalmente diferente. Você não tem que ser igual ao seu pai. Por isso que Cristo consegue transformar minha vida e transformar a sua em uma outra criatura. Porque você não é igual ao seu pai e sua mãe. E você não tem que ser igual ao seu pai e sua mãe. Você é chamado hoje para ser semelhante a Cristo Jesus. Vamos ler o verso 15. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. O que nós podemos aprender? Deus acompanha, como verdade, Deus acompanha todo o desenvolvimento da criança, que Ele separou para si mesmo no ventre materno. Quando diz aqui que o Senhor vê, significa este verbo acompanhar, proteger, preservar. No entanto, Deus nos dá o livre-arbítrio. Você pode escolher o que quiser ser. Você pode decidir o que quiser fazer. Deus não vai interferir no que você escolhe. Mas você receberá o preço pelo que escolhe. Diante deste fato,
Assim como Deus me acompanhou e me preservou para si no ventre materno, que eu me preserve de um mundo perverso e profano, a fim de me dedicar completamente a Ele. Porque Deus preservou a mim, Walter, como um feto no ventre da minha mãe, porque Ele me escolheu para que eu fosse dedicado a Ele. E então, que eu, na minha vida, após criança, que eu aprenda a sua vontade para ser dedicado a Ele. E isso nos leva ao verso seguinte, verso 16. Tu me vistes, ou tu me viste, antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. A ciência diz que uma criança nasce na fecundação do espermatozoide com o óvulo. A criança nasce na decisão eterna de Deus. Num desejo apaixonante, louco, desenfreado entre duas pessoas. Eles estão namorando e não suportam e têm um momento sexual. Logicamente, o homem não vai ficar grávido, mas a mulher fica. E então, naquele descuido, naquela paixão, naquele fogo, ela vem com a notícia triste, cabisbaixa e diz: eu estou grávida. Ele diz: não pode ser, você é louca. E ele joga a culpa em cima dela. Ou não é assim? Você tem que tirar isso daí, imagine, você vai acabar com a minha vida, vai acabar com a tua vida também. E ela não sabe a quem recorrer, e ela vai atrás dos pais. O marido diz: eu vou matar esse cachorro. E a mãe diz: filha, vem cá. A mãe não aguenta ver a tristeza na filha. E o pai, então, daqueles machões patriarcais, diz: filha, nossa família está acabada. Nunca aconteceu isso. Talvez ele engravidou algumas. E aquela moça, debaixo dessa pressão, vai lá e procura um lugar. Ela não tem dinheiro. E então ela vai em alguém que perfura o seu útero. E vocês viram aquela criança pulando, desesperada, tentando escapar das ferramentas que ingressam no seu lugar, separado por Deus no ventre da mãe. Será que você não sente nada? A própria feminista que filmou isso abandonou a causa. Aquele ser sente. Um ser de 12 semanas. Você reparou que 8 semanas atrás o seu coração já estava batendo. Isso não significa que a vida começou quando o coração bateu. A vida é vida porque ela tem planos. Deus, antes de você nascer, Ele tinha planos. Por isso, o verso 16 diz que Deus já conhece o ser humano. Essa é a verdade. Deus já conhece o ser humano mesmo antes dele nascer. Portanto, que eu aceite o fato de que o meu nascimento não foi obra do acaso, justiça ou injustiça, mas fruto da onisciência de Deus, a fim de ser um presente divino
a este mundo. Quando Deus trouxe você para esta igreja, Deus disse: eu vou te dar um presente, o Walter. E Deus disse a mim: vou te dar um presente, você. Existem coisas na sua vida que me faltam. E o mesmo acontece em relação a mim e a você. Com a sua vida eu aprendo. Com a minha vida você aprende. Nós somos dons, presentes. A nossa reciprocidade cristã é uma bênção. E além do mais, o verso 16 diz... Eu ainda não terminei, viu, seu Roger? Senta aí, viu? O verso 16 ainda deixa mais uma verdade. O que cada ser humano deve ser, foi planejado por Deus desde a eternidade. Portanto, que eu aprenda cada vez mais sobre os planos de Deus para a minha vida, a fim de fazer a sua vontade neste mundo, enquanto eu viver. Você acha que frequentando a igreja só no dia de Santa Ceia, que domingo que vem não será Santa Ceia por causa das eleições? Você acha que frequentando a igreja uma vez por ano, você está fazendo a vontade de Deus? Você acha que simplesmente frequentando uma igreja você faz a vontade de Deus? A vontade de Deus é vista quando nós produzimos frutos. Você acha que seu filho é filho só porque mora na sua casa? Você acha que é pai porque apenas teve filhos? Os pais são pais quando educam, quando sofrem, quando andam lado a lado. Concluindo, nós temos aprendido no livro de Jó que é Deus quem dá aos filhos e só Ele pode tirar. Jó disse: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, a Bíblia ensina que toda pessoa que tem o desejo de matar, não tem dentro de si a vida eterna. E João declarou isso. Vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Você não tem Deus. Essas ativistas e esses movimentos pró-abortos não tem nada de Deus. Eu me lembro de uma senhora que eu fui ao Hospital das Clínicas e os médicos diziam para ela: você vai morrer se tiver esta criança. E ela disse: Walter, se eu morrer para ter meu filho, eu morro. Mas se Deus não quiser, eu vou continuar vivendo. Jesus morreu por mim. Deus morreu por mim ao enviar seu filho na cruz. E se eu tiver que morrer por esta criança, que a minha morte seja uma bênção na vida dela. Mas desejar matar meu filho, esse pecado eu não carregarei comigo. Ela morreu. A sua filha ficou moça.
E em cada lugar que ela ia, ela dava um testemunho da salvação de Deus por meio de Cristo, porque aprendeu que a sua mãe praticou algo como Jesus fez. Ela morreu para dar vida a alguém. Afinal de contas, nós só morremos quando Deus quiser, meu irmão. Quem é você para dizer que vai morrer amanhã? Talvez você durará até 100 anos. Meu avô, com 102 anos, coberto de câncer, disse para mim, meu apelido em casa era Nenê, que eu era muito lindo e fofo. Então, meu avô, Alfred, ele disse, Nenê, você é um dos netos que eu mais amo, porque você ama a Deus. E eu te chamei aqui para te dizer o seguinte, os médicos disseram que eu não tenho mais alguns dias de vida. Mas nesta noite Jesus entrou nesse quarto enquanto eu dormia e ele me acordou. Eu não vi o seu rosto, mas eu vi aquela glória, aquela luz branca. E ele me disse, Alfred, você vai viver mais 4 anos. Chame o seu neto e diga para ele que eu estive aqui com você. Ele vai acreditar. Eu desabei em lágrimas. Meu avô, com 102 anos, subia em cima de um cavalo, numa jornada, quase de um dia. O câncer desapareceu do seu corpo. E nem assim a minha família quis acreditar em Deus. Hoje, pouco a pouco, eles vão se entregando a Cristo. E eles começam a lembrar. Passaram-se 4 anos. E meu avô me chamou de novo. E ele disse, meu neto, meu filho, está chegando o dia da minha partida. Você se lembra? E na data exata, o Senhor o recolheu. Eu falo e arrepio. Você nunca saberá o momento em que você irá morrer. Mas se você nasceu, é para um propósito bem especial ao lado de Deus. Por isso, Deus diz que os filhos são um presente e uma bênção da parte dele a seus pais. O salmista diz, os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Eu tinha um filmezinho de 5 minutos, mas eu acho que eu não vou fazer isso, porque a hora vai avançando, a não ser que vocês queiram. Chama-se Uma Carta do Bebê para Sua Mãe. Muitos de vocês já viram isso, mas gostaria de passar aqui. Pode ser? E nós vamos terminar em seguida. Tá bom? Eu volto aqui para ler mais um versículo e vamos terminar. Por gentileza, Jefferson. Apaguem as luzes e juízo.
A carta de um bebê para sua mãe. Oi, mamãe. Tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus. Faz apenas alguns dias que você me concebeu em sua barriguinha. Bom, mãe, na verdade, eu não posso explicar como estou feliz em saber que você será minha mãe. Outra coisa que me enche de orgulho é ver o amor com que fui concebido. Tudo parece indicar que eu serei a criança mais feliz do mundo, viu, mãe? Mamãe, já se passou um mês desde que fui concebido. E já começo a ver como o meu corpinho começa a se formar. Quer dizer, eu não estou tão lindo como você, mas me deu uma oportunidade. Estou muito feliz. Mas sabe, mãe, tem algo que me deixa preocupado. Ultimamente me dei conta de que há algo na sua cabeça que não me deixa dormir. Mas tudo bem, eu sei que isso vai passar. Olha, não se desespere, viu, mãe? Já se passaram 2 meses e meio e eu estou muito feliz com as minhas novas mãos. As minhas mãozinhas, mãe, e eu tenho vontade de usá-las para brincar, para acariciar o seu rosto, para segurar o seu seio quando você for me amamentar. Eu já tenho mãos. Isso é maravilhoso, não é, mãe? Mãe, me diga o que foi. Mãe, me diga o que foi. Por que você chora tanto todas as noites? Por que quando você e o papai se encontram, gritam tanto um com o outro? Vocês não me querem mais ou o quê? Vou fazer o possível para que me queiram. Já se passaram 3 meses. Mãe, eu tô notando que você tá muito deprimida. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu estou muito confuso, mãe. Hoje de manhã, fomos ao médico e ele marcou uma visita para amanhã. Eu não entendo. Eu me sinto muito bem. Por acaso você se sente mal, mamãe? Mamãe, já é dia. Onde vamos? Mãe, o que está acontecendo, hein? Por que você está chorando? Não chore não, mãe. Não vai acontecer nada. Nós vamos no médico e ele vai ver por aquele aparelho que eu tô bem. Que eu tenho cérebro, olhos, boca, braços, pernas. Tá tudo bem, mãe. Não vai acontecer nada, não. Mãe, a senhora vai se deitar agora, mãe? A senhora vai se deitar agora? São 2 horas da tarde, mãe. Eu não tô com sono, não. Eu quero continuar brincando aqui com as minhas mãozinhas. Dá chutes assim na sua barriga. Ei, o que é que esse tubinho está fazendo aqui na minha casinha, hein? O que é essa coisa estranha, esse canudo? Será que é um brinquedo novo? Olha. Ei, por quê? Por que estão sugando minha casa? Mãe, essa é a minha mãozinha. Ei, moço,
Você está arrancando a minha mãozinha. Não vê que me machuca? Está me machucando, mãe. Mãe, me defenda. Mamãe, me ajude. Mãe, não vê que eu sou muito pequeno para me defender sozinho? Mãe, a minha perninha estão arrancando. Diga para eles pararem, mãe. Eu juro a você que eu vou me comportar bem. Eu não vou mais chutar a tua barriga, não, mãe. Como é possível que um ser humano possa fazer isso comigo? Ele vai vir só quando eu for grande e forte, mãe. Aí ele vai ver. Já não consigo mais. Tá doendo muito, mãe. Tá doendo demais. Eu já não tenho braço. Arrancaram as minhas pernas. Mãe, minha mãe, já se passaram 17 anos desde aquele dia. E eu daqui de cima observo como ainda te machuca ter tomado aquela decisão. Por favor, não chore. Lembre-se que te amo muito e que estarei aqui te esperando. Eu estou do lado de Deus. Eu lhe perdoo o aborto que cometeu. Te espero, mãe. Abraços e beijos. Continuo te amando. Do seu bebê que você não deixou a nascer há 17 anos. Alô? Eu me propus esta noite a tentar explicar para vocês que a consciência cristã é contra o aborto. E eu sou contra o aborto em qualquer circunstância. Deus é contra o aborto em qualquer circunstância. E se há entre nós alguma mulher que um dia cometeu isso, Deus quer perdoar você. Ele quer perdoar sua vida. Ele quer encher você com o Espírito Santo e levá-la ao céu para a sua presença. Afinal, nós humanos temos uma grande tendência em querermos matar inocentes, pois assim fizemos com Cristo. Assim fazemos com a palavra de Deus. Assim também fazemos com a fé, com a verdade, com os pregadores da verdade. Nos tornamos interesseiros, mas que nós atentemos firmemente para as advertências de Deus. Ele nos diz no livro de Provérbios o seguinte: quem é fraco numa crise é realmente fraco. E então ele ordena: procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu,
Mas Deus conhece o seu coração e sabe os motivos, os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Um grande pregador do passado, chamado Jonathan Edwards, disse: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Mas que bênção é poder entrar na eternidade e ser honrado pelo Pai como uma pessoa obediente. Eu espero que nesta noite eu tenha sido um presente de Deus para a sua vida. Que Deus tenha usado a minha vida para esclarecer a você, lhe dar respeito pela própria vida como por Deus, o Senhor. Não brinque com aquilo que é sagrado. Por favor, em nome de Jesus Cristo, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos abençoe em cada momento. Amém.